Luciano Máximo é autor de 5 livros, todos envolvendo mistério e um pouco de terror. O último deles, As 7 Vidas, é um livro de contos escrito em parceria com outra escritora. Luciano também é professor de língua portuguesa e músico. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho do escritor e professor Luciano Máximo. Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui. Luciano, estamos com alguns livros seus aqui. Vamos falar um pouquinho de cada um. Eu falei alguns porque, na verdade, você tem 5 livros publicados, né? Estamos com 4 deles. Vamos começar pelo mais recente, que é As 7 Vidas, um livro que você lançou em 2022, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, mas também sobre o que tem de comum na sua produção literária, que é essa ficção misturada com um terrorzinho, né? Então fala um pouquinho pra gente do seu trabalho. As 7 Vidas foi diferente, né? Foi um trabalho inusitado para mim, que eu tenho amizade com alguns escritores do estado. Inclusive a minha parceira nesse livro, a Felícia Cabelo, que ela é lá de Castelo, e a gente tem pouco contato, mas assim, esse livro foi escrito por nós dois à distância, né? Ela me mandava uns textos, eu mandava para ela, e assim a gente conseguiu escrever 7 contos, que são um terror assim, uma coisa sombria, meio psicológica, assim, né? Um mistério, né? Isso, onde são 7 contos com 7 protagonistas femininas. E sempre a gente procurou deixar essas protagonistas bem assim, interessantes, marcantes, né? Então ela contribuiu bastante, eu acho que ficou um trabalho bem jóia. O pessoal está gostando legal desse livro aí. Então, esse é um livro com contos, vamos dizer assim. Agora, os seus outros livros não, são narrativas mesmo, né? Romances. A gente fala romance, né, por conta da narrativa, não é isso? Sim, 3 deles são romances, né? Que às vezes eu costumo até de chamar de novela, porque eu acho que eles são um pouco mais curtos, né? Sim, sim. Mas tem A Velha Águia, que é um livro de contos policiais também, policial. São 7 contos também, não sei porque eu gosto desse número 7. Então são 7 contos policial, sempre com suspense, as coisas de mistério, né? Então, independente de ser terror policial, acho que eu gosto sempre de estar nessa vertente aí do suspense, né? E por que você gosta de escrever mais nessa área assim, de mistério e de terror? E eu pergunto assim, porque aqui no Dedo de Prosa mesmo, a gente recebe poucos escritores que, né, botam um pezinho assim nessa área. Mas por quê? Tem alguma coisa da sua infância, da sua adolescência que despertou esse gosto por esse tipo de literatura? É engraçado que o dos escritores são poucos também os que leem, né? Terror, vocês têm sempre o pé atrás, né? Mas assim, eu acho que a grande influência minha foi que eu tinha muito costume e gosto de assistir muito filme de terror. Meu pai não me proibia muito quando eu era criança, então às vezes eu até assistia junto com ele, aqueles Dráculas, filmes antigos e essas coisas assim. Então eu acho que, até quando eu escrevi o meu livro Zumbis em Linhares, eu acho que veio muito de influência de filmes que eu tinha assistido. Porque literatura mesmo eu não li tantos, engraçado, filme de histórias de terror. Eu já li mais policial, né, que é Agatha Christie, aquelas aventuras do Sherlock Holmes. Sim. Então, terror eu li pouco, mas assim, eu acho que isso aí vem dos filmes mesmo. Aí eu escrevi o meu primeiro livro, eu vi que a galera gostou, porque é um terror não tão violento. Eu considero que o meu terror é bem palatável, até para quem não tem muito hábito com terror, né? Então, eu resolvi seguir por esse caminho aí, porque que eu gosto e eu tenho uma galera que também está curtindo ler. O leitor não vai ter muito pesadelo. Não, eu posso ler, então. É a percepção que eu tenho que não, mas então, eu também não te garanto nada. Depois eu te conto, então. Vou ler, depois eu te conto. Mas você citou o seu primeiro livro, que é o Zumbis em Linhares. Foi um livro que você publicou em 2019. E a gente até comentou nos bastidores, né, que você teve uma primeira publicação em 2019 e já tem 5 livros, né, de lá até aqui. Quer dizer, uma produção muito grande, né? Já escrevi bastante. Como eu te falei, também tem alguma coisa na gaveta já. Porque eu também não vou ficar publicando uma coisa depois da outra, né? A gente tem que trabalhar um livro, fazer o pessoal sentir o feedback com calma, né?
mas eu tenho já um livro de terror, por acaso, na gaveta, que agora vem, eu brinquei um pouco com o negócio do lobisomem e tal. E eu estou escrevendo, já estou quase na metade de outro. Então é uma coisa diária, né? É uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. E realmente foi bastante coisa aí. E o Zumbis em Linhares, ele também, você chegou a concorrer em um prêmio, né? E ganhou um prêmio. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Ah, sim, foi a primeira experiência de ter ganhado alguma coisa, então foi fiquei bem entusiasmado. É uma editora lá de Cuiabá, Humanos Editora, né? Uma editora bacana e tal, que resolveu fazer um concurso de livros de terror. E eu vi por acaso na internet e falei, já que eu tenho um livro de terror, né? O meu livro cabe nesses requisitos, aí eu me inscrevi. Aí veio a pandemia, eu achei que não ia nem mais ter validade, né? Mas aí eles entraram em contato e falaram que eu ganhei. Foi anunciado no programa online ao vivo. E eles trabalharam tudo no livro, fizeram todo um trabalho gráfico, só que por motivo da demora, e eu gosto muito de trabalhar com esse livro Zumbis em Linhares, eu terminei falando com eles que eu ia seguir independente. Eles aceitaram, entenderam, eu agradeci bastante, mas aí eu estou esperando ele chegar agora uma nova remessa, né, independente mesmo, porque eu pretendo fazer um relançamento dele até a semana do livro da biblioteca aqui de Vitória, que a Elisete Cazé costuma fazer todo ano, então ela já me convidou para estar fazendo o lançamento e eu estou só esperando chegar para me preparar para esse relançamento, na verdade, né? E, Luciano, você mora em Linhares, né? Desde novo. Desde adolescente, cheguei com 15 anos do Rio de Janeiro, em Linhares. E por que você colocou os Zumbis em Linhares? Primeiro que eu achava bacana você escrever sobre um lugar que você tinha afinidade, que você conhece, né? Eu sei que na literatura a gente pode escrever sobre um lugar que a gente nunca foi, até inventar lugares. Até inventar, né? Sim. Mas, tipo assim, eu queria começar dessa forma. Queria privilegiar um pouco a cidade que eu gosto bastante. E Zumbis porque eu vim de uma influência também, por acaso, na época, eu acho que eu estava assistindo muita coisa de zumbis, eu queria ter a minha história também. E eu procurei escrever, assim, algo dentro com esse tipo de personagens aí, mas do meu jeito, diferente de tudo que eu já assisti, né? Então acho que esse Zumbis em Linhares é de um jeito bem próprio, utilizando esse ícone do terror aí, que eu gosto de trabalhar com esses ícones, tipo, até que são bem clichês, né? O vampiro, o zumbi, o fantasma, a casa mal assombrada, eu gosto dessas coisas clássicas, mas eu procuro escrever de um jeito sempre diferente, para que não seja mais do mesmo, né? E você considera que o seu livro é para qual público? É um público mais jovem, né? Tem alguma classificação? Não, assim, eu não saberia dizer exatamente. Eu acho que não para criança, porque talvez eles teriam alguma dificuldade até da linguagem, né? Que a minha linguagem, na verdade, eu acho fluida e tudo, mas eu acho que para criança tem que ter uma preocupação a mais com isso que eu não tenho. Eu escrevo para pessoas, tipo, já adolescente para frente. Eu acho que de adolescente para frente não tem muito uma faixa etária muito determinada, não. Acho que tem agradado tanto os jovens como adultos, pessoas idosas. Eu ia te perguntar justamente isso, o feedback, assim, você percebe alguma faixa etária que curte mais, assim, ou está bem misturado? Sim, na escola inclusive tem algumas professoras em Linhares que fazem chá literários e me convidam, então elas colocam os alunos para ler os meus livros. Então, nesse sentido, eu achei que é bem positivo. Eu já cheguei a ouvir a aluna dizer que foi o melhor livro que ela leu na vida, o de Zumbis, né? Então aí eu já senti que é legal para a idade deles, mas eu recebo muito retorno de pessoas também mais velhas, que muitos tinham pé atrás em ler terror e tudo. Aí me retorna com uma coisa positiva, dizendo que leu o meu livro e se surpreendeu, que a partir de agora perdeu um pouco desse preconceito, né? De ler o terror. Então, acho que é para todas essas pessoas aí. Eu tenho mais retorno de pessoas mais velhas, porque infelizmente a gente tem um pouco de dificuldade de fazer a garotada ler. Agora os mais velhos não, já tem aqueles leitores mesmo que leem bastante e ficam esperando o próximo livro e tudo mais.
mas eu acho que abrange bastante aí o pessoal. E tem a questão também que você falou da localidade, né? Porque você não é o primeiro escritor que fala disso, que tenta construir a história, assim, bem próximo do leitor, né? Então, dentro do município, dentro daquela vila, e aí o leitor que mora se identifica. Também tem isso, né, É isso que eu quis buscar nesse primeiro livro, assim, porque eu sabia que... Eu sabia não, eu tinha a intenção que eu conseguisse, por ser Zumbis em Linhares, trabalhar bastante com o pessoal de Linhares ali, os alunos, né? Então, eu achei que seria interessante que eu ambientasse no lugar deles, que eles se sentissem ali, até um pouco na história ali, utilizando ruas que realmente existem. Se bem que é um livro ambientado na década de 50, né? Eu tentei trazer alguns elementos de época, daquela época, mas que ainda utilizei nomes de ruas, né? Que está lá até hoje, locais e construções como a Casa da Câmara, que hoje é a Serliges, entrou na história. Então, acho que o aluno até consegue extrair da história até elementos históricos que fazem ele aprender um pouquinho da cidade, né? E para você construir esse ambiente mais antigo, né? Você se baseou em quê? Filmes, referências mesmo, as pessoas que moram lá? Como que você buscou para... Ou foi algo também mais ficcional? Porque também tem isso, né? A literatura dá totalmente essa possibilidade para a gente ser uma coisa muito mais ficcional do que a realidade, né? Como que você... quais recursos você utilizou para construir? A literatura dá uma liberdade tão grande que às vezes eu nem gosto muito de pesquisar demais. Eu gosto de deixar minha mente ficar bem à vontade, aí depois eu dou uma olhadinha, ver o que de repente alguma coisa que ficou muito fora da realidade, que de repente tira até a verossimilhança da história, né? Aí eu tenho que tirar, mas geralmente vou despejando a imaginação mesmo. Mas claro, um mínimo de pesquisa precisa ter, porque afinal de contas eu estou escrevendo, ambientando numa cidade que existe, né? Sim. Então, senão também fica muito fora. Sim, né? Sim. Senão perde até a identificação ali da cidade, né? Então eu usei a internet, usei pessoas antigas, né? Eu tenho muito acesso ao pessoal da Serliges, que são os guardiões ali da história da cidade, né? Então, eu tenho muita amizade com o presidente da Serliges, então a gente vai trocando ideia, alguma coisinha que eu vou perguntando, mas nada muito aprofundado. Inclusive, depois de ler, eu passei para ler uma senhora que o nome dela é Zilar, que ela também faz parte da Serliges. Ela leu, ela falou que ela se sentiu e lembrou até de quando ela era garota, né? Que legal! Quase que eu remeti a algumas ruas. Então eu vi que mesmo intuitivamente eu eu escrevi de maneira correta, assim, eu não saí muito fora. Mas sem muita pesquisa, porque realmente para isso eu confesso que eu sou um pouco preguiçoso. Eu prefiro escrever. Mas tem escritores que preferem, acha que se pesquisar muito também acaba restringindo demais, isso, né? Às vezes a história fica muito assim, hermética, muito certinha, Sim. Você querendo fazer as coisas muito certinho. Então eu prefiro utilizar a realidade, mas de uma forma a não reprimir a minha imaginação, entendeu? Luciano, a gente tem mais coisas para conversar, vou deixar para o segundo bloco, pode ser? Tudo bem. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conhecendo um pouco do trabalho do escritor Luciano Máximo. Luciano, a gente já falou um pouco sobre as suas publicações, né? 5 livros publicados, começou em 2019 com Zumbis em Linhares e temos o mais recente, que é um livro de contos, né? Que você fez com uma parceria, que se chama As 7 Vidas. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre a sua forma de publicação, né? Que é uma forma de publicação independente. Eu acho que é muito legal a gente falar isso, porque por muito tempo ficou-se a ideia de que publicar o livro era uma coisa impossível, né? Muito, muito longe, né? do nosso dia a dia, assim. Muito longe da gente, de um escritor que está em casa escrevendo, como que eu vou publicar, como que eu vou colocar esse livro para rodar. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência como um escritor que faz publicações independentes. Sim. Eu acho que foi por isso, essa coisa que você falou da gente achar que
escrever um livro, de ser um escritor é algo tão surreal, acho que é por isso que eu fui publicar só em 2019, porque eu escrevo há muito mais tempo que isso. Mas, assim, com essa coisa da facilidade da internet, o acesso que a gente tem à informação, né, tantas ferramentas, em 2019 eu entendi que era possível eu utilizar ferramentas e meios de estar publicando, sem que houvesse tanto custo e sem que eu dependesse tanto de outras pessoas. E você falou uma coisa, desculpa te interromper, que é a questão do custo, né? Porque também é uma coisa muito cara de se produzir, né? Pois é, então eu busquei estudar e entender como é que funciona esse universo para que realmente, simplesmente eu conseguisse reduzir essa questão do custo. Porque, como eu sou formado em letras, a primeira revisão, a grossa, é eu mesmo que faço. Eu não confio na minha revisão apenas porque, sabe como é que é, né? O escritor está tão acostumado de ler o texto dele que ele deixa passar muita coisa. Fica uma leitura viciada mesmo, então né? eu sempre conto com algum amigo para me ajudar nessa revisão. Aí eu fui buscar conhecimento para ver como que faz a diagramação, uma capa, tudo. E eu consegui, eu mesmo me autopublicar, eu fazer todo o meu trabalho de edição do livro. Ferramentas digitais, né? Sim. Internet. A princípio eu utilizei plataforma de autopublicação, até o Clube de Autores, tem a Amazon também, né? Que ali foi o meu pontapé inicial, quando eu fiz a minha primeira publicação do Zumbis em Linhares. Só que ali também, cada livro sai muito caro para você, né? Porque é sob demanda, às vezes você vai pedir poucos livros e fica muito caro para eles mandar. Então eu fui entendendo que existiam outros caminhos, de repente eu buscar uma gráfica, pesquisar a gráfica em qualquer lugar do Brasil, né? Porque hoje em dia com a internet isso tudo é possível. Então, hoje em dia eu faço todo o trabalho, eu edito o diagrama, faço a capa, tudo mais, e vou buscar a gráfica que tem um preço que me atenda. Inclusive, eu costumo imprimir meus livros de uma gráfica lá de São Paulo, que sai um preço mais bacana, e com isso eu consigo publicar meus livros e consigo também publicar, já ajudei muitos escritores a publicar o livro, né? Que muitos não tem nem ideia de como é que funciona todo esse trâmite, essas coisas todas aí. Então eu já publiquei bastante livro de amigos meus escritores, de coletivo de escritores, de antologias. Eu sigo aí, não só trabalhando nos meus livros, mas no livros de outros aí. E isso é uma coisa que ajuda muito a fomentar a literatura aqui no estado, né, Luciano? Essa Sim. ajuda que você dá para outros autores. Porque eu vejo que tem muitos escritores aí que tem livro na gaveta e não publica porque fica com aquela ideia na cabeça de que vai ser uma fortuna, de que não tem condições, mas eu converso, vamos devagar, vamos ver a primeira parte da edição, né? A gente vai fazendo, depois a gente vê uma gráfica com preço aí bacana pra gente, aí dessa maneira eu consegui ajudar aí muita gente. E você também tem um trabalho muito próximo de academias de letras. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho desse trabalho, que também é uma forma de valorizar, né, e fomentar a literatura produzida aqui no estado. A partir do momento que eu comecei a participar de eventos literários, eu acho que eu sou bom nesse negócio de fazer de me entrosar com a galera, né? Fazer o network, aquela coisa toda. Então eu fui me entrosando, conhecendo escritores, e eu sou aquela pessoa que não gosta de perder a oportunidade. Sempre que alguém me convida, Luciano, quer participar não? Às vezes até com música, eu participo muito com música dos encontros de escritores aqui, fazendo voz e violão, essas coisas. Então dificilmente eu vou dizer que eu não vou, só se eu não puder mesmo. Então isso propiciou eu conhecer muita gente das academias também, conheci a professora Esther Abreu, que é a presidente da Academia Espírito Santense, a gente mantém contato. Até que um dia eu me inscrevi para entrar na Academia Espírito Santense de Letras, porque eu recebo muito convite de academia, mas a Academia Espírito Santense parece que a gente tem um carinho uma coisa de querer fazer parte, né? Porque afinal de contas é Espírito Santense, ali tem grandes escritores. Os grandes escritores do nosso estado, as referências, né, do nosso estado. Aí eu ousei me inscrever, claro, sem muita pretensão, mas como eu tenho uma literatura que muita gente ali conhece, sabe que eu tenho um trabalho bacana,
Aí a professora Esté me ligou. Aí, Luciano, foi até o ano que o Francisco Grijó que ganhou. Olha, quem ganhou foi o Grijó, mas a gente tem um convite para você. A gente gostaria que você fosse o nosso correspondente aí no norte do estado, entendeu? Que legal! Porque aí você é o nosso canal aí para estar divulgando as nossas ações, tudo. Aí eu falei, claro, me sinto honrado, sim, aceito sim. Então eu tive aqui no evento na academia e aí eu, de alguma forma, eu faço parte, né? E isso me deixa contente e assim a gente vai se entrosando, né? Eu nunca recuso um convite de estar no meio do pessoal e assim eu trago todas essas informações para o pessoal agora lá de Linhares, né? E eu ia perguntar justamente isso, porque tem as academias também municipais, assim, cada cidade. Linhares já tem uma academia ou vocês estão se movimentando, de repente, para formar uma? Pois é, devido a essa minha amizade com essas pessoas de academia, todos eles, tanto o Marcos Bubá lá de Cariacica, o Clério Borges da Serra lá, que é dos Poetas e Trovadores, eles ficam falando, querem me ajudar. Eu te ajudo, vou te falando tudo que você precisa fazer, mas a Linhares precisa ter uma academia, né? Uma cidade daquela lá e tudo mais. Então eu fui recebendo esse incentivo e transmitindo para os escritores de lá. Então eles estão animados em querer que seja fundada a Academia de Linhares. Eles estão contando comigo para que eu fique à frente disso aí. Então a gente está aí, a gente já fez uma reunião para conversar e eu acho que em breve deve ser uma realidade lá. Tudo o que acontece aqui nas academias que passam para mim, aí é uma antologia, uma coisa que eles convidam, né, os escritores, eu vou repassando para eles, né? Teve escritores de lá que já entraram em antologia feita aqui pela Espírito Santense de Letras, escritos capixabas ou do Espírito Santo, uma coisa assim. Então é esse canal aí que eu acho que a professora Esté queria que eu fizesse, eu tenho feito e a gente vai se aproximando cada vez mais. Até que eu acho que esse ano deve sair a Academia Linharense de Letras. Ah, que legal, que legal. E a academia, ela tem muito esse papel, né? Assim, a gente também, eu acho que já passou a fase de ver a academia como uma coisa muito distante, né? De escritores intelectuais que fazem as suas reuniões e fechada, assim, ninguém entra. Eu vejo que a academia, e eu falo isso, assim, na experiência aqui do próprio programa Dedos de Prosa, porque nós já recebemos vários acadêmicos, né? Que a academia ela vem hoje muito com essa ideia, né, de ser uma instituição que apoia a literatura, uma instituição aberta para o público, né, com eventos abertos ao público, convidativa, né, acolhedora, né, para quem gosta de literatura, para quem produz literatura. Então, assim, o papel dela é muito importante hoje, se a gente for pensar por esse lado, né, Luciano? É muito importante, eu acho que... Ainda bem que eu acho que vem sofrendo também um rejuvenescimento também. Às vezes eu participo de eventos de academias e tudo mais, a gente vê que às vezes jovens que já estão ingressando como membros, que já têm produção literária. Então isso tudo faz com que realmente vai aproximando a academia, que até pouco tempo atrás parecia ser algo meio impenetrável para as pessoas comuns, né? Eu acho que agora há uma via aí entre as pessoas e a academia, pelos próprios escritores, muitos jovens, muitas pessoas hoje com a mente mais aberta, pessoas mais presentes nas redes sociais. Então tudo isso vai abrindo caminho aí, eu acho que está bem diferente essa questão aí, eu acho que tudo isso é bom para a literatura, né? Os dois lados ganham, quem produz, né, os escritores e também os leitores. Exatamente. Os dois lados ganham. Eu queria conversar também um pouquinho com você, Luciano, porque você é professor de língua portuguesa, né? E aí, em algum momento, essas duas atuações, né, como professor, né, dentro de sala de aula, com os jovens sobretudo, e também como escritor, eles se encontram de alguma forma? Eu acho que um contribui muito com o outro, né? Principalmente é uma ferramenta a mais que eu tenho na sala de aula. Hoje em dia é tão difícil você conseguir manter a atenção e conseguir buscar essa vontade dos alunos de estudar, que às vezes a gente fica até sem recurso, né? Mas eu tenho visto a literatura como um recurso a mais
para mim, até porque eu consigo fazer com os alunos antologias, às vezes não física, mas muitas vezes digital, mas Sim. já é alguma coisa, né? Não, e é muita coisa, porque se a gente for pensar, né, o digital ele tem uma abrangência, ele chega em lugares que muitas vezes o físico vai demorar muito tempo para conseguir chegar. Sim, então é uma ferramenta para mim a mais que eu já consegui utilizar um pouco e eu pretendo continuar utilizando cada vez mais, porque muitas vezes dessas ações, eu que já tenho uma vivência assim de escrever, de publicar, tudo isso, eu passar um pouco disso para os alunos, muitas vezes é um escritor ali que nem sabe o aluno nem sabe que ele pode ser um escritor, às vezes por causa dessas ações, às vezes ele se torna um escritor, alguns dias ele está publicando livro, por causa dessas ações que são sementes, né, que o professor, quando tem esses recursos, tem mais que aplicar mesmo e tentar passar para os alunos. Então, a música já era uma ferramenta que eu sempre gostava de usar, e agora a literatura, então, a literatura para mim a música é segundo lugar, a literatura. Então, é o poder saber que eu posso utilizar isso em sala de aula também, meus conhecimentos, e também fazer com que eles participem um pouco desse universo é algo maravilhoso, é algo que eu pretendo cada vez mais utilizar. Eu espero que as escolas continuem me apoiando, porque a escola, eu gostaria que, sim, a escola tem um escritor, é um professor escritor, vamos apoiar esse professor, que ele tem muito a oferecer aos alunos, né? Então, eu tenho tido apoio e espero que continue assim. Que bom. Ô, Luciano, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Dedo de Prosa, desejar uma longa caminhada literária e já deixar o convite para que você retorne com novos livros, com projetos da Academia de Letras de Linhares, né? Que o nosso programa também está sempre aberto para os escritores e para os projetos literários do nosso estado. Muito obrigado, foi um grande prazer falar do meu trabalho, estar aqui e parabéns aí por esse projeto, esse programa é maravilhoso, eu acompanho sempre. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.